Quero saudar a você, querido professor, querida professora da Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Este vídeo é a lição comentada da nossa lição de número 11, não é isso? O espírito humano e as disciplinas cristãs. E neste canal nós disponibilizamos dois tipos de classe, a tradicional, que é baseada neste roteiro aqui, e a comentada, que nós baseamos no comentário da lição, lendo a lição e trazendo algo adicional sobre ela. No entanto, nesta lição, especialmente, eu não tenho muito a adicionar e talvez quase nada daquilo que o professor, o pastor, nos propõe na lição. E por causa disso, eu preparei como resumo e apresentação didática este roteiro aqui para minha aula tradicional. Eu gostaria que você tomasse esse desafio desta vez. Eu não vou ensinar aqui neste vídeo. Eu gostaria que você fosse a este vídeo aqui, tá? Por quê? Porque se eu tivesse que ensinar comentado, como eu sempre tenho feito nessa aula, eu leria o primeiro tópico e depois de ler, eu traria esta explicação aqui. Eu dizia, irmãos, então, em resumo, a piedade bíblica tem a expressão interna, a expressão externa e a expressão eterna. Pronto. Aí você coloca no quadro ou menciona isso, não é? Pode passar a cópia deste papel e aí você lê os textos bíblicos ou aqueles que você escolha, se não quiser ler todos. Tudo isso vai depender do nível dos alunos que você tenha diante de você. E ao você assistir à classe, você vai ter esta noção. Então, cada tópico deste roteiro está exatamente explicando de uma maneira muito didática, não é? E com muitos mais textos bíblicos, talvez não mais, mas seletos em relação a eles, cada um destes tópicos. Então você lê o segundo tópico com a turma, mas ao invés de ficar comentando, repetindo algumas coisas, dizendo é assim mesmo e etc e tal, então você pode fazer um tipo de resumo explicativo usando este nosso roteiro aqui. Se você não quiser assistir a aula, eu vou deixar este roteiro disponível para você aqui no comentário, na descrição do vídeo. É um link, tá lá o roteiro, você pode abrir um PDF, você pode baixar à vontade. Mas eu vou te dar um presente diferenciado para esta aula. Trata-se de um questionário. Por quê? Porque esta aula é uma aula prática. Ela tem algumas coisas teóricas nela que nós estudamos, e eu digo, é muito válido nós lermos, não é, o que o pastor propõe aqui para nós. Se entendermos de fazer assim, nós podemos explicar de uma maneira muito didática cada um destes tópicos, mas eu propus para você, e o presente que eu gostaria de dar para nós, né, nesta aula comentada, seria este questionário, que também está aqui na descrição, tá? Vai ter o link do questionário, você abre o questionário, vai abrir em PDF, tá? Desse jeitinho aqui, 3 perguntas para cada tópico, mas o último tópico são somente 2 perguntas. E eu vou ler rapidamente esse questionário com você, né? Você, eu imagino que já deva ter lido a lição que está diante de nós, então você vai ver que este questionário tem tudo a ver com a classe. Mas se eu pudesse pedir que você assistisse a aula lá tradicional dos 3 tópicos, eu gostaria muito, porque eu acho que vai ser enriquecedor para o assunto, tá 100% tudo a ver com a lição, mas seria a minha contribuição para esta lição. Eu não comentaria, repetiria o que o comentarista está falando, mas ensinaria desta maneira. Mas vamos ao questionário. Questões para discussão em classe. No tópico 1, primeira pergunta: em que eu tenho demonstrado piedade, ou seja, devoção a Deus? Então essa é a pergunta para a turma. Depois de ensinar, e você pode fazer isso depois de cada tópico, ou talvez eu acho que seja melhor no final da aula, né? Nós já aprendemos sobre piedade, isso eu expliquei muito bem nesse tópico primeiro aqui, né? Então, como é que nós, individualmente, temos demonstrado na nossa vida? O que a gente tem feito que mostra para fora, exterior, a nossa devoção a Deus? Essa é a primeira pergunta. Segunda, por que eu quero ser devoto ou devota a Deus? Ou seja, o que há no interior do meu coração? Lembra-se, nós acabamos de aprender, né? Na lição, o contexto é esse. Piedade interior e exterior. Então, essa segunda pergunta tem a ver com o nosso coração. Por que eu desejo mostrar-me piedosa, devota, fazer as coisas de Deus, né, que agradam a Deus? Muito bem. Terceira, como é que Deus se sente diante de alguém que é verdadeiramente devoto a Ele? Se eu ou você buscamos fazer coisas, falar, enfim, levar a nossa vida de maneira devota a Deus, como é que você acha que Deus se sente? Quanto mais devotos nós formos a Ele, ao reino dEle, à igreja dEle, à obra dEle, à palavra dEle, como é que Deus se sente? Simples, mas vale a pena pensar, não é? E como Deus recompensará essa pessoa que é muito devota?
Então, tudo isso é pergunta que a lição que nós ensinamos no outro vídeo, né, vai explicar. E também, com certeza, na nossa lição lida, você vai encontrar algum entendimento sobre isso. Tópico número 2. Quanto eu pratico as disciplinas bíblicas? Eu oro diariamente? Quanto tempo? Eu leio a Bíblia diariamente? Eu medito nela? Então, é uma pergunta para a gente se perguntar, né? A classe, os irmãos, os alunos. Como é que tem sido as devoções bíblicas, oração, leitura da palavra? Vamos ficar com essas duas aí neste momento. Será que eu oro diariamente? Quanto tempo? Será que é aquela oração antes de dormir? Senhor, tu sabes, amém, me abençoa, guarde todo mal, né? Como é que tem sido essa realidade? E leitura bíblica? Segunda pergunta, por que não tenho praticado? A verdade, triste pelo menos, quando eu fiz essa pergunta, muitos anos atrás na minha sala de aula, e querendo resposta, né? Porque a gente faz, às vezes, perguntas sem esperar uma resposta. E eu perguntei e quis ouvir quantos dias, quantas horas, quantos minutos. E foi forte, como professora de escola dominical, saber do estado da minha turma. Crentes, irmão, tudo crente ali, crente mesmo. Era turma de jovens na época. E jovens crentes, irmão, jovens crentes, de testemunho. Mas ninguém lia a Bíblia, irmão. Ninguém lia a Bíblia. Então, pode ser que você fique chocada. Você não precisa perguntar para ver isso aqui. Talvez 1 ou 2 ideias. Estas que são muito individuais, talvez não esperar a resposta de ninguém. Você veja aí como é que você quer fazer essa discussão. As que você vai ter feedback das pessoas para responder, ou só a pessoa responder para si mesmo, isso é um papel que você pode dar e eles levarem, estar com eles, né? O importante é o escrever ou pensar, o mais importante é para isso, né? É para eles tomarem um tempo de pensar e, ao pensar nisso, ver a situação, né? Com os olhos vindos daquilo que nós acabamos de aprender nessa lição. Então, quanto à palavra de Deus, a lição de Deus para mim neste domingo está sendo aplicada na minha vida. E a pergunta segunda, então, foi essa: por que eu não tenho praticado? E aí, deixa a pessoa se rebuscar. Dizer, não tenho tempo. Tá, ok. Não tenho praticado porque não tenho priorizado, né? Enfim, cada um vai ter a sua resposta. Terceira pergunta nessa série aí de perguntas do tópico 2. Que consequência há para a vida daqueles que não oram nem leem a Bíblia regularmente? Será que tem alguma consequência? Ou será que um crente que ora e lê a Bíblia tem a mesma vida, o mesmo desempenho, a mesma realidade espiritual do que aquele que ora e lê a Bíblia? Então, se nós estudamos nessa lição, nós vamos descobrir que orar e ler a Bíblia tem consequências para nós. E mesmo sem pensar na lição, nós podemos pensar um pouquinho no que ele faz positivamente. E no caso da gente não ter, será que não nos faz falta isso? E deixa as pessoas elaborarem isso. Esse é o tipo de pergunta que você pode ter algumas respostas de volta, né? Para a interação com a classe. E o tópico 3, que trata do inimigo, né? Das astúcias ciladas do maligno, né? Que está aqui. Aí eu botei 2 perguntas para o tópico 3. Primeira, será que o inimigo tem usado o celular e as redes sociais para me impedir de buscar a Deus? Uma pergunta muito introspectiva. E essa seria uma dessas que você não precisa veicular a resposta. Então, essas palavras, inclusive o pastor colocou aqui, né? Ele veiculou aqui como possivelmente está acontecendo, mas a gente tem que pensar individualmente na nossa própria vida. Será que o tempo que eu estou gastando, será que isso não é uma armadilha para eu não buscar a Deus, não encontrar tempo, estar sempre impedida? Porque a verdade é que o mesmo tempinho que a gente tem para rapidinho ver alguma coisa, a gente tem para rapidinho falar com Deus alguma coisa. Há uma oração que é uma oração, um tempo de oração que você possa ter, talvez antes de dormir ou pela manhã, quando você se acorda, que você tome um tempinho, 5 minutos, 10 minutos, não sei, 15 minutos, que cada um tem o seu, ou que você vá à igreja, a um lugar onde estão pessoas orando e ali tome mais tempo em oração, enfim. Mas há oração por exemplo, às vezes quando eu começo a trabalhar aqui, preparar a lição, eu oro antes de preparar a lição. Não é oração super formal, o Senhor me ajuda, me dá esclarecimento. Às vezes no meio da lição eu vou orar, então todo esse tipo de coisa. E às vezes essa nossa vida, né? Às vezes numa realidade da vida, no mercado, no trabalho. Então ao invés de me ocupar rapidamente, querer ocupar com aquilo, será que eu não podia, Senhor, lembrar de alguém, interceder por alguém naquele momento? A realidade da minha vida, enfim. Eis aí a questão. Segunda, por que não vencer as ciladas do inimigo confrontando com uma vida de maior devoção a Deus? Ou seja,
O inimigo, ele arma ciladas. Mas por que nós não só reagimos no sentido de negar, mas reagimos no sentido de atacar em relação à nossa vida, de sermos, né, para frente com aquilo que Deus quer de nós? Então nós aprendemos sobre as devoções bíblicas aqui, sobre a leitura da palavra e oração. Por que a gente não faz um compromisso? Nós estamos no fim do ano, dezembro. Ótimo mês para nós como professores, estamos trazendo esses desafios. Um ano atrás, dezembro passado, eu estava lançando o desafio da leitura bíblica em um ano. E este ano, pela graça de Deus, estamos acabando. E juntos são, eu penso que mais ou menos 700 pessoas, no mínimo aí, sem aquelas que eu sei que alguns estão compartilhando com outros que eu não estou sabendo ainda, mas que estão neste canal acompanhando a leitura cronológica da Bíblia em um ano, 5 dias por semana, não nos fins de semana, praticamente 20 minutos por dia. Tem o áudio, né, e o vídeo de eu estar lendo a Bíblia. E nós fizemos este compromisso no fim do ano passado. Muitos não conseguiram, podem começar outra vez. E, na verdade, não precisa ser no começo do ano, mas é sempre, né, bom essa realidade. Então, por que não aproveitar esta lição? E está aqui, olha, propor um propósito para 2026. Qual? Por que em 2026 nós não voltamos a atender o culto de doutrina na igreja? Muitos anos atrás eu vim, agora, estou cansado, etc. Não, por que nós não priorizamos? Isso é ativamente lutar contra o inimigo e as ciladas. Será que a gente não está cansado por outras prioridades que não são o principal, o melhor de Deus para nós? Né? Lembra daquela Marta e Maria, né, das duas irmãs? O que Jesus disse claramente que era a melhor parte. Então, por que não fazemos um compromisso de voltar ao culto de doutrina? Por que não fazemos o compromisso de participar daquela reunião de oração que nós deixamos de ir, das irmãs, dos obreiros, da igreja? Um tempo de oração. Por que não voltar? Por que não ler a Bíblia diariamente? Fazer um compromisso dos alunos? Olha, talvez não seja a Bíblia toda em um ano, não precisa ser. Mas eu quero ler um texto pequeno, mas eu não quero deixar nenhum dia da minha vida sem eu abrir a Bíblia e ler, que seja um versículo da palavra de Deus, e agradecer a Deus por aquela palavra. E ter aquela palavra para, durante o meu dia, pensar nela, meditar nela. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Este é um questionário, né, para atividade aí, interação com o seu aluno, e eu espero que seja de bênção. Com certeza está aí alguma ideia, se você, ao estudar a lição, tiver alguma outra ideia, mudar alguma coisa, fica à vontade, com certeza. Essa é a minha cooperação para com os irmãos que vão estar lecionando neste domingo, e eu espero em Deus e oro que o Senhor vos use poderosamente em nome de Jesus. Amém.